Irmãos, graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Sempre um desafio para nós estarmos conversando acerca da palavra e principalmente um tema hoje delicado, né? A relação de pais e filhos é sempre algo muito delicado. E nós começamos falando de pai intercessor, exibindo a foto de um dos caras mais bacanas da nossa comunidade ali, o Renato e seu filhinho. Uma homenagem ao Renato. Tenho certeza que além de ser um cara bacana para a comunidade, é também para o Davi. Então nós vamos começar falando a respeito desses dois caras. O primeiro da foto é um pastor que viveu ali entre 1700 e 1758, pastor presbiteriano congregacional, e calvinista. Ele pregava principalmente para os índios americanos, um pastor missionário. E foi uma pessoa muito influente na sua época, Talvez um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos da sua época. E contemporâneo a ele, viveu esse cara chamado Max Jukes. Esse cara era um ateu convicto. E Max não era só um ateu convicto, ele era também um questionador da filosofia de Jonathan. Além de ser ateu, ele sempre questionava as atitudes e o discurso do pastor. Muitos anos se passaram, a geração desses caras acabou. Em 1920, esse sujeito aí, esse cara chamado Benjamin, que era um estudante de teologia em Princeton, ele resolveu então analisar a vida daqueles dois sujeitos primeiros, do pastor e do Max. Como é que ele fez isso? Ele começou a analisar, ele fez uma pesquisa para saber da descendência desses dois caras, do pastor e do Max, do pastor e do ateu. E ele começou a analisar então qual teria sido o destino dos descendentes do pastor e do ateu. Ele iniciou uma pesquisa, pesquisou muitas gerações e ele chegou a essa conclusão. Primeiro, do pastor, dos 1.394 descendentes do pastor, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados para outros países. Essa foi a descendência do pastor. Vamos ver como foi a descendência do Max, do ateu, que questionava o pastor. Dos descendentes de Max, o ateu, 310 morreram como indigentes. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. E, pasme, mais da metade das mulheres descendentes de Max eram prostitutas. Tornaram-se prostitutas. Irmãos, ali está a nota do livro onde eu tirei essa pesquisa. Mas só para dizer o seguinte: quando a gente fala de relação de pais e filhos, nós estamos fazendo algo muito maior do que aquilo de educar os nossos filhos. Nós estamos passando valores para eles que vão atingir os nossos netos, os nossos bisnetos, a nossa descendência. Nós estamos falando daquilo que os sociólogos chamam de influência de 5 gerações. 5 gerações. O nosso comportamento
influencia diretamente na vida dos nossos meninos e, consequentemente, na vida dos descendentes dos nossos meninos. Então, hoje, quando a gente vai falar de pai intercessor, a gente vai avançar um pouco mais nessa questão. Não vamos só falar daquele pai que ora, que evidentemente é muito necessário pelo filho, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nisso e falar de algo assim muito mais profundo do que isso. Antes, porém, eu queria levantar um clamor ao Senhor, pedindo para que esse tempo seja um tempo de bênção para todos nós. Por favor, Pércio. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nos concede essa oportunidade, nos permite, ó Pai, mais uma vez estarmos aqui reunidos nessa igreja, neste local, e juntos, ó Pai, com os nossos irmãos, nossos amigos, com alegria no nosso coração, estamos, ó Deus, diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, onde temos, ó Deus, o privilégio de ouvir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra e aprender mais, ó Pai, daquilo que o Senhor deseja das nossas vidas. Que nossos corações, nossa mente, nosso interior, estejam, ó Deus, preparados para aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas, e que o Senhor possa, ó Deus, grandemente, abundantemente abençoar o irmão Edilson. Teu servo, ó Deus, que se preparou, teu servo, ó Pai, que leu a Tua Palavra, meditou, e tem, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, que nós estejamos preparados, atentos para ouvir a Tua voz, através do Teu servo. Abençoa-o, ó Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno seja conosco, queridos. Vamos avançando. Naquele livro, Heróis da Fé, eu não sei quantos conhecem, um livro chamado Heróis da Fé. Entre as muitas histórias que ali trazem de heróis da fé, uma é desse cara, um missionário escocês chamado David Livingstone. Alguém já ouviu falar desse cara? David Livingstone. O que você sabe dele, irmãzinha? Conte para nós. Agora eu não vou lembrar. Você quer falar, irmão? Acho que aquela frase que ele falou, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Isso mesmo. Esse cara aí, ele era um missionário escocês, e um dia ele sentiu um chamado muito profundo da parte de Deus para pregar na África. E ele foi para lá num tempo assim, muito difícil, num tempo onde as civilizações eram muito retrógradas, né? E ele começou a desbravar a África, pregando do Evangelho, falando do amor de Deus para as pessoas, para aqueles nativos. E assim ele caminhou a vida inteira dele. Esse cara, quando ele morreu, diz ali no livro dos Heróis da Fé, que ele estava sumido, começaram a procurar por ele, ninguém o encontrava. Quando abriram o quarto, ele estava morto, ajoelhado assim, em frente à sua cama, em posição de oração. Ele morreu orando. Quando os britânicos foram lá para pegar o corpo de Livingstone, para levar para enterrar na abadia de Westminster, onde são enterrados apenas os nobres, os príncipes, os africanos disseram não. Esse cara viveu aqui na África, ele viveu, o coração dele está aqui na África. Se vocês quiserem levar o corpo dele, nós vamos embalsamá-lo para vocês levá-lo. Mas o coração de Livingstone será enterrado aqui na África. E foi o que eles fizeram. Eles abriram o corpo de Livingstone, tiraram o coração de Livingstone e enterraram debaixo de uma árvore tipicamente africana. O corpo foi levado para ser enterrado na abadia de Westminster,
E existe uma frase no sepulcro dele que diz isso aí, ó. O coração de Livingstone jaz na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua influência continua. Sua influência continua. Porque é assim, meus irmãos, depois que Livingstone morreu, outros jovens escoceses foram pregar na África. E quando eles chegavam lá e começavam a falar do amor de Jesus para aqueles africanos, eles diziam assim: nós sabemos quem é Jesus, ele esteve conosco. Os missionários diziam o seguinte: não, deve estar havendo algum problema de interpretação de língua, comunicação. E eles insistiam: Jesus morreu há quase 2000 anos atrás. Eles: não, ele esteve conosco, ele caminhava conosco. A vida de Livingstone foi tão parecida com a de Jesus que os africanos chegaram a confundi-lo com Jesus. Confundi-lo com Jesus. Pensavam que o próprio Livingstone era Jesus. O corpo descansa na Inglaterra, mas a influência continua. A gente tem algumas formas para escrever a história da gente. A Bíblia fala desse rei chamado Jeoarão, que reinou em Jerusalém. E a Bíblia fala, diz que ele foi um rei que não fez aquilo que Deus queria. Então logo ele assumiu o reinado, matou todos os irmãos, e quando ele morreu, sepultaram ele, e a Bíblia diz que ele foi sem deixar saudades. Sem deixar saudades. Por outro lado, a Bíblia diz que um dia Jesus chegou na casa de Simão, o leproso, estava ceando com aquela família, e uma das mulheres, irmãs de Lázaro, Maria, chega diante do Senhor com um vaso de um perfume caríssimo, um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, quebra na cabeça do Senhor, e aquele perfume cobre todo o corpo de Jesus. Os discípulos olham para ela e falam: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Um perfume caríssimo, você derrubando na cabeça de Jesus. E Jesus repreende aqueles caras e fala: ela está fazendo a boa coisa. Ela está fazendo a boa coisa. E vou lhe dizer mais: o que essa mulher está fazendo aqui, em todo lugar onde o Evangelho for pregado, era ser lá lembrada. Olha o que diz lá em Marcos: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A profecia de Jesus se cumprindo hoje, aqui, na Igreja Batista das Boas Novas. Agora, nós estamos falando de uma mulher que fez diferença. Uma mulher que influenciou gerações. Para dizer o seguinte, meus irmãos, é assim, ó. Eu sei que um dia nós não vamos estar mais aqui. E talvez lá um dia, os nossos netos, nossos bisnetos, folheando o nosso álbum de família, coloque o dedo sobre a nossa foto e diga: mamãe, quem que é esse cara aqui? O que ela dirá a nosso respeito? Ah, filhinha, esse foi um cara, através dele o Evangelho chegou até onde nós estamos hoje. Até esse ponto da nossa história. O Evangelho entrou na nossa família através desse cara. Ou dirá assim: esse foi sem deixar saudades. Isso é algo para a gente pensar. Tem muita gente vivendo o aqui e o agora, vivendo uma vida hedonista, sem se preocupar com gerações futuras. Sem se preocupar com gerações futuras. Vai vivendo a vida sem se preocupar com nada. Sem saber que o que você está fazendo hoje influenciará as pessoas que você ama diretamente. Olha o que diz lá em Provérbios:
A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. 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 E por que a gente está dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque a sua história, a sua memória, a forma como você vai ser lembrado daqui a muitas gerações, depende diretamente da forma como você está tratando seus filhos hoje. É por causa deles. É por causa deles. João diz assim, ó: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Os meus filhos andam na verdade. É muito triste para a gente constatar que nós falhamos como pai e como mãe. Pastor Hernandes Dias Lopes, vou resgatar uma fala que eu já disse aqui alguns domingos atrás. Ele diz que Satanás tem 3 teses para derrubar a gente. 3 teses que ele defende lá no livro de Jó. Quando ele tem aquela conversa, Satanás tem aquela conversa com Deus, e Deus permite que ele avance sobre a vida de Jó, ele lança mão de 3 recursos para acabar com a vida da gente. Primeira tese do Satanás para acabar com a gente: ele acaba com os nossos bens. Olha o que diz aí. O mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Primeira tese de Satanás, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes: ninguém pode amar mais Deus do que os seus próprios bens. Ele entende que, acabando com os nossos bens, ele acaba com a vida da gente. Jó provou que ele estava errado. Segunda tese de Satanás: Satanás pensa e aposta nisso, que ninguém é capaz de amar a Deus mais do que ama os próprios filhos. Olha o que ele diz lá. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento mais forte veio do deserto e atingiu aos 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Segunda tese de Satanás: ele aposta que a gente não é capaz de amar a Deus mais do que a gente ama os nossos filhos. Terceira tese do nosso inimigo: depois de ele atacar os nossos bens, depois de ele atacar os nossos filhos, ele fala assim, ó: ninguém é capaz de amar a Deus do que a si mesmo. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Na terceira tese, Satanás está dizendo assim, ó: as tuas criaturas são tão vaidosas, são tão egoístas, que se eu atacá-las, elas não serão capazes de honrar o teu nome. Falhou de novo. Jó continuou honrando ao Senhor. Então, vejam que dessas três teses de Satanás, uma é sobre a qual nós vamos nos debruçar nessa manhã. Uma, ele aposta que a gente não é capaz de amar a Deus mais do que a gente ama os nossos filhos. Vamos aprender com Jó como é que é essa história aí.
Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada oferecia um holocausto em favor de cada um deles, está falando dos filhos, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Olha o que ele fazia. Levantava todo dia de madrugada e oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. E observem, a última frase, essa era uma prática constante de Jó. Ele não fazia isso só quando o filho ia prestar vestibular. Ele não orava pelo filho só quando o filho estava desempregado. Ele não olhava quando o filho estava doente. Ele orava constantemente pelo filho. Satanás, o nosso inimigo, sabe do quanto os nossos meninos são importantes para a gente. Ele sabe. E atacando os nossos meninos, ele nos atinge. Uma vez eu estava no meu local de trabalho e chega um garoto, perto de 17 a 18 anos, assim, com o rosto todo estourado. Estava desfigurado, coitado. E eu imaginei que ele tivesse sofrido algum acidente, né? Perguntei, cara, o que aconteceu? Seu rosto tudo inchado e tal. O menino fala assim, não, eu mesmo é que me machuquei. Como assim você se machucou? Eu fiquei batendo na minha cabeça várias vezes na parede. Várias vezes na parede. Até acabar com o meu rosto. E eu perguntei para ele, por que você fez isso, cara? Ele falou, cara, eu sou dependente químico. Todas as vezes que eu sinto dor, eu esqueço da droga, esqueço da minha abstinência. Então ele ficava se auto-lesionando, batendo a cabeça contra a parede para ele sentir dor e esquecer da sua dependência química. Olha que dor. Fiquei com dó do menino e imediatamente a gente que é pai fica pensando nos pais da criança. Meu Deus, o que esses pais devem estar sofrendo por causa da dependência do menino. O inimigo sabe dessa identidade que a gente tem com os nossos filhos. Não há jeito mais simples de magoar a gente, de judiar da gente, do que mexer com os nossos filhos, não é verdade? A mim podem bater na cara, podem socar, mas não fale mal dos meus garotos. Não é assim que funciona com a gente? Antes disso, vamos aprender umas coisinhas com Jó. Olha o que a Bíblia fala a respeito desse cara, gente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. É assim, ó. Antes da gente orar pelos meninos, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Integridade. Jó era um homem íntegro. Não vai adiantar você orar se ele olhar para a tua vida e não enxergar um homem íntegro, um homem temente a Deus. É assim, ó. Venceu a conta, honre. Empenhou sua palavra, honre. Venceu a duplicata, honre. Mantenha-se de cabeça ereta, de espinha ereta. Não envergonhe seus filhos. Eu tinha medo de envergonhar minha mãe quando eu era garoto. Vou contar aqui um pecado. Não contem para ninguém. Quando eu tinha 17 ou 18 anos, eu estava estudando numa escola cheia de professores com ideologias voltadas à esquerda, e eu comecei a me envolver com esse negócio de esquerda. Comecei a ler muitos livros envolvendo Marx,
Trotsky, Revolução Cubana, Revolução Russa. E eu olhava para a minha família, aquela gente trabalhadora, mas gente pobre, gente que não tinha recursos. Falei, pô, esses caras têm razão. E eu comecei a me envolver com movimentos de esquerda. E é claro que naquela época era muito perigoso fazer isso. Era finalzinho da ditadura militar, início do processo democrático no Brasil, mas ainda havia aquele resquício, né? Que as pessoas que estavam envolvidas com a esquerda eram levadas para a delegacia, raspavam a cabeça do cara e ele mandava embora e tal. Eu pegava, assim, folhetos com tirinhas explicando as ideologias de esquerda, subia no ônibus, deixava no banco e saía. Falei, o próximo que chegar vai ler e vai aprender um pouco de marxismo. Eu achava sinceramente que estava contribuindo de alguma forma para a sociedade. Mas o medo que eu tinha de um dia a polícia me pegar, me levar lá para a delegacia e raspar minha cabeça, não era um medo pessoal, era o medo de envergonhar minha mãe. O medo que minha mãe olhar para o seu filho e dizer, meu filho esteve na delegacia, é um bandido. Apesar de toda a minha convicção ideológica que eu tinha na época, nunca me envolvi com partido político. Nunca me envolvi com movimentos armados. Medo. Não medo da briga. Medo de envergonhar minha mãe. E é assim, irmãos, a nossa conduta durante muito tempo foi baseada nisso. Não envergonhe sua mãe. E eu vou dizer para você, não envergonhe teu filho também. Medo de envergonhar o filho, medo de envergonhar os pais. É interessante como assim a gente que... Eu não sei se há outras pessoas como eu aqui que não nasceram em lar evangélico. Tem mais alguém? Bastante gente, né? Não nasceram em lar evangélico. E assim, a gente viveu numa família que não era família de crente. Mas eu fico olhando para o meu passado e fico pensando quanto Deus já cuidava de mim ainda na minha meninice, sabe? O quanto Deus foi moldando o meu caráter a partir das atitudes do meu pai e da minha mãe. O quanto foi importante a educação que a gente teve em casa. Eu devia ter 7 ou 8 anos de idade, só para ilustrar. Eu estava em frente à minha casa, assim, sentadinho, no portão. E meus pais nunca tiveram casa própria, a gente morava em casa alugada. Morávamos no final da Parada do Alto, depois para lá já era tudo mato, e depois via Votorantim. Nossa casa ali cercada com uma cerca velha, um morão aqui, outro lá, aquela coisa. E eu estava sentado em frente à minha casa e vi um casal vindo de Votorantim para cá, saindo do meio do mato, assim, naquelas trilhas, e o tempo começou a fechar. Assim, uma tempestade se avizinhou, e aquele casal chegou para mim e disse assim, menino, será que eu posso me proteger da chuva aí na sua casa? Não dava tempo de conversar com os meus pais, o medo de receber um casal que eu não conhecia, e eu, menino ainda, falei, olha, a senhora pode entrar aqui, ó, vai lá no fundo. Era o lugar onde minha mãe tinha um fogão a lenha lá embaixo, meu avô tinha uma cocheira, o banheiro nosso ficava lá no fundo, e eles foram e ficaram lá embaixo, mas era um lugar precário para ficar. E quando a chuva começa, eu entro dentro de casa. Como é que eu vou dizer para meu pai que eu abriguei 2 estranhos lá no fundo agora? Com medo, falei, pai, o pessoal aí pediu para se proteger da chuva, eu joguei eles lá embaixo, lá. O pai falou assim, você está louco, moleque? Como é que você faz uma coisa dessa? Certo que ele me dá uma dura e falou, lugar de gente aqui dentro de casa, vai lá e recolhe eles e traz para dentro de casa. Lugar de gente. Meu pai estava me ensinando com atitudes simples que a gente tinha que respeitar as pessoas.
ainda que aparentemente nos causasse medo. E assim Deus vai moldando a vida da gente. Eu que nunca vivi na minha meninice num lar evangélico, eu tenho lembranças da minha infância, que eu tenho certeza que era Deus me preparando, me moldando, cuidando do meu coração. Numa época que eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, mas ele já cuidava de mim. É assim, ó, integridade. A gente vai aprendendo com os nossos pais. Então, toma cuidado para ser modelo para os seus filhos, ser exemplo de integridade. Eu coloquei esse texto aí, de Paulo escrevendo a Filemon, que eu achei assim de uma beleza. Paulo orando a Deus e dizendo assim, puxa vida, eu dou graças a Deus pela tua vida, eu estou orando aqui agradecendo a Deus por aquilo que você é. Por aquilo que você é. Fico pensando assim, como eu queria que um dia os meus filhos orassem ao Senhor, Pai, obrigado pelo Pai que o Senhor me deu aqui na terra. Aquele cara é maravilhoso. Que gostoso um dia ter reconhecimento dos filhos por aquilo que você é. Olha o que Paulo fala, sempre dou graças a Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunidade dos santos, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Que lindo isso. Porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Você já pensou ouvir isso de alguém? Estou orando por você, agradecendo a Deus pela tua vida, porque você é um cara que realmente faz diferença na vida das pessoas. Puxa vida. Essas coisas mexem com a gente. Irmãos, é interessante. Durante toda a minha caminhada cristã, eu já tinha lido esse texto aí umas dezenas de vezes. Desta vez, não estava nem com foco no Salmo 139, estava lendo textos de Jó, me preparando para essa aula. E aí cai no meu colo esse texto de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu pensei assim, Senhor, o que esse texto tem a ver com aquilo que eu vou falar domingo? Quando Davi diz assim, ó, Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece, ele está dizendo assim, não é o seu pai quem te conhece, não é sua mãe quem te conhece, quem te conhece é o Senhor. Nós que somos pais temos a doce ilusão de acharmos que conhecemos nossos meninos. Outro dia o menino chega na delegacia algemado, não demora muito chegar a mãe. Eu não podia imaginar que meu filho seria capaz de fazer uma coisa dessa. Fez. A gente não conhece as nossas crianças como o Senhor a conhece. Não tenham a ilusão. Existem coisas no coração dos nossos filhos que nós nunca vamos conseguir enxergar. Nunca vamos conseguir enxergar. É o Senhor quem sonda. Então é assim, quando você orar, ore pelo filho que você conhece e por aquele que você não enxerga. Vai falar alguma coisa, irmãzinha? Eu sei que a gente tem que dar testemunho na vida da gente para que os filhos vejam na gente o que a gente é, né? O cristão. E um dia o meu neto falou para o Oswaldo assim, vô, eu quero ser igual você.
E eu achei muito lindo isso, porque ele se espelha no vô para ser o que ele é. É o que todos nós queremos ouvir. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Que gostoso, que gostoso. Então, é quando a gente fala assim de que a gente não conhece os nossos filhos, irmãos. Veja, às vezes as crianças chegam para a gente: pai, tem aula de matemática essa semana, me ajuda. Você pega o livro de matemática e vê aquelas continha mais bobinha. Não sabe isso aqui, filho. Aquilo que para nós é algo muito simples, para ele é algo complexo. Os meninos têm suas provações também. Os meninos têm suas angústias. Eles precisam ser olhados com atenção e valorizados na medida que, nas suas angústias, nos seus medos, né? E a gente às vezes não valoriza aquilo. Os moleques procuram a gente e falam: filho, isso aí, que bobagem, tantas coisas importantes eu tenho para tratar. Esses dias o Henrique me procurou, queria ir num Anima Games, eu não sei o nome do local lá. Falei: o que rola num lugar desse? Falei: não, vai ter um monte de youtuber lá. Eu nem sei o que é youtuber. Não sei o que é isso. Aí ele explicou para mim o que era youtuber. Falou assim: quer ir num evento desse, filho? Pai, eu quero ir, é importante e tal. Ele foi. Ele foi. O que era desimportante para mim, sem graça, para ele era muito importante. A carinha dele lá no evento. Gordinho, malo com um chapéu na cabeça lá. Ficou super feliz porque foi num evento que para mim era absolutamente desimportante. Sem graça. Mas as crianças vão vivendo os dramas dela, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe quem são as coisas que passam no coração dos meninos, né? Então a gente tem que aprender a orar, irmãos, pelo filho que a gente conhece e aquele que a gente não conhece. É o Senhor quem os conhece. Saibam que tem coisas no coração das nossas crianças que nós nunca vamos descobrir o que se passa. Posso ir mais fundo ainda? Vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma fase na vida das crianças que nem eles sabem quem eles são. Nem eles sabem quem eles são. A gente tem que tomar cuidado e orar pelos meninos na sua integridade, até naquilo que a gente não está enxergando. Gente, o que tem de adolescente entrando na sua fase de puberdade, sem saber exatamente o que é do ponto de vista sexual, eles estão perdidos. Estão perdidos. Ainda não se identificaram sexualmente. Você acha que eles abrem essas coisas com a gente? Ficam confusos: eu gosto de homem, eu gosto de mulher. E essas coisas acontecem aqui no nosso meio, viu? Não se iludam. Os filhos da gente, às vezes, passam por confusões. Então não se iluda. Meu filho nunca vai fazer isso. Meu filho... Olhe pelo filho que não se revela para você. Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Nós não temos outro caminho. Não temos outro caminho a não ser buscar do Senhor. Recebi uma ligação esses dias de uma prima. Prima: ai, Deus, estou precisando muito de você, cara. O meu sogro, nós entramos na casa, ele estava lá morto. Tinha colocado uma corda no pescoço e praticado suicídio. Enfim, me chamaram lá para ajudar, eu fui. E tomei as providências legais, ajudei a família, e depois fiquei por ali, conversando com o pessoal. E a palavra recorrente era essa: eu não podia imaginar que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa. Filhos, pais, parentes próximos, marido, mulher, as
pessoas vão surpreendendo a gente dia a dia. Mas Davi sabia, é o Senhor quem me sonda e me conhece. Tome cuidado, se pensar que é Deus e sabe todas as coisas. Não sabe, viu, irmão? Não sabe. Queria resgatar um pouco da vida de Paulo para falar de relações. Você quer falar, querido? Desculpa. Falando na questão de pais, de não conhecer os filhos, é importante pensar como família, né? Eu gosto muito de vir à igreja e pensar na igreja como a família de Deus. Às vezes os filhos têm alguns momentos, e nós já passamos por isso, que nós não queremos nos abrir com os nossos pais. Mas na igreja, nós encontramos testemunhos e outras pessoas que nós conseguimos nos abrir. Eu não tenho filhos ainda, mas já aconteceu algumas vezes de adolescentes e pré-adolescentes falarem: Laisa, eu quero conversar com você. E eu não tenho coragem de contar isso para minha mãe ou para o meu pai, de dúvidas importantes. E naquele momento nós conversamos, e nós falamos, e nós oramos, e acompanhar os adolescentes por um tempo, e depois essas coisas serem resolvidas. Então, acho que eu penso que nós devemos ser exemplos, sermos família, sermos pais e mães, e tios e tias dos adolescentes, das crianças da nossa igreja. Eu lembro rápido de uma menina da igreja que eu era, que fugiu da casa. Falou: eu não suporto mais a minha mãe e o meu pai. E fugiu para minha casa. Eu vim para cá. Eu falei, você é maluca? O que eu vou fazer? E aí eu falei: não, vai dormir. E aí liguei para a mãe, liguei para o pai, acompanhei por um tempo. E naquela época todos davam aquela menina como perdida. Isso aí está perdida. Até algumas pessoas da igreja falavam: essa daí está perdida. E nós trabalhamos juntos com ela na igreja, aconselhamos, puxamos a orelha, e graças ao Senhor, hoje é uma menina que casou lindamente, é formada, e hoje ela é estrutura para os pais. Então, eu creio que nós devemos ser exemplo, estarmos prontos também para acolher, abraçar. Eles têm dúvidas, eles têm dificuldade, e nós devemos acolher como pais. Família próxima, família de Deus, família eterna. Isso mesmo. E assim, ter consciência, né, Laisa, que os nossos filhos não são perfeitos. Também têm as suas limitações, seus medos, suas vontades. Os nossos filhos também, não é porque são filhos de crente que são crentinhos, né? E a gente tem dificuldade de encontrar nos nossos filhos os erros. A gente acha que o nosso filho, né? Bem, sigamos em frente. Ainda falando de relações interpessoais, irmãos, eu fiquei muito impressionado uma vez com a aula que o Alessio deu aqui. O Alessio falou sobre a última carta do apóstolo Paulo. Ele falou assim: a gente, quando está no fim da vida, a gente começa a escrever as coisas que são mais importantes para a gente. E o apóstolo Paulo, no final da vida dele, na última carta dele, ele escreve isso: está próximo o tempo da minha partida. Ele sabia que ia morrer. O apóstolo Paulo chega ao final da vida dele, um momento dramático da vida dele, com essa convicção: minha vida está acabando. Minha vida está acabando. Está difícil de ler aí, né? Vamos ler então na própria Bíblia, quem tem, por favor. É 2 Timóteo 4, de 9 a 22. Eu vou chegar perto da tela aqui, vou ver se consigo ler aqui. 2 Timóteo 4,
Finalzinho da carta, de 9 a 22. No final da vida dele, no final das últimas cartas dele, ele escreve assim, ó, falando para Timóteo: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Damásia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil no ministério. E enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às minhas palavras. Olha a solidão que Paulo manifesta aqui, ó. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila, a Áquila e a casa de Onesíforo, Erasto. Erasto permaneceu em Coríntio, mas deixei Trófilo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia, todos os irmãos lhe saúdam. O Senhor seja com o seu espírito, graça com você. Irmãos, eu ousei contar quantas pessoas Paulo menciona nesse curto trecho da palavra. 17 pessoas ele menciona, 17. Só aí do 9 ao 22. Dá uma média de mais de uma pessoa por versículo. Então veja, Paulo, no final da sua vida, ele começa a relacionar todas as pessoas. Começa a relacionar as pessoas. Ele vai falando das pessoas que ele perdeu pelo caminho. E parece que ele admite ter perdido algumas pessoas pelo caminho. Mas a hora que ele fala de Timóteo, a hora que ele fala com Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, venha ter comigo antes que seja inverno. Antes que seja inverno. Olha o que ele está dizendo. Eu sei que do inverno eu não vou passar. Se você não vir conversar comigo antes do inverno, nós nunca mais vamos conversar nesse plano de vida. Algumas pessoas ele admite, mas não Timóteo. Ele queria conversar com Timóteo antes da sua morte. Por um motivo muito simples. Olha o que diz no versículo 2 da mesma carta. Olha como ele se refere a Timóteo. Timóteo, meu amado filho. Meu amado filho. Claro que ele está falando do filho na fé. Mas é assim que ele trata Timóteo, como filho. Eu posso ter perdido muita gente durante a minha caminhada, Paulo está dizendo, mas na hora da minha morte eu quero meu filho do meu lado. Entende? Para dizer o seguinte, irmãos. Resgate relacionamentos, viu? Resgate relacionamentos. Resgate relacionamentos. Porque vai chegar uma hora na sua vida que o que vai valer a pena são pessoas. São pessoas. São pessoas. Olha a quantidade de gente que ele citou no final da vida dele. Se você puxar pela tua memória agora, você vai se lembrar daquele amigo que você tinha lá no 2º grau, que estudou com você na 8ª. Aquele era seu baita amigo. Passou. Aquele cara que você pensava assim, esse é meu amigo para a vida inteira, não é mais. Passou. Mas algumas pessoas você não admite que passem pela sua vida. Vai chegar no final da sua vida e você vai querer estar com eles. Querer estar com eles. Não vai importar
o que você fez profissionalmente na sua vida. Você não vai pedir para ver a escritura do último terreno que você comprou, a chave do teu carrão. É gente, é gente, é gente. O final da vida é gente. Minha mãe, eu estava em casa e o Gabriel chega para mim e fala: pai, a tia Lê acabou de passar uma mensagem aqui, a mãe seguiu para o hospital, sua mãe seguiu para o hospital infartada. Evidentemente, corri para o hospital. Eu cheguei no hospital, minha mãe já estava numa maca, assim, com muita dificuldade. Eu passei a mão no cabelo dela e falei: mãe, reage, mãe. Você é forte, mãe, reage. A mãe falou assim para mim: eu não consigo. As últimas palavras que minha mãe disse para mim foi essa: eu não consigo. E aos poucos meus irmãos foram chegando, todos nós estávamos ali ao lado dela. Ela viu isso. E realmente ela não conseguiu. 2 dias depois ela morreu, vítima do infarto. Mas uma coisa ela conseguiu e isso me consola. Todas as pessoas que eram importantes para elas estavam ali, no momento em que ela estava indo embora. Ela não teve. Cadê o meu filho com quem eu briguei, que está sumido da minha casa? Chama ele que eu preciso ouvi-lo antes de ir embora. Estávamos todos ali, ladeando a minha mãe. Porque durante a vida inteira dela, ela pregou essa união, né? União. E naquele momento, ela estava ali colhendo os frutos daquilo que ela havia plantado. Irmãos, resgate relacionamentos, viu? E se você tem todas as pessoas que você ama à sua volta, perto de você, sobretudo os seus filhos, preserve-os dessa forma. Preserve-os dessa forma. Nosso tempo acabou. Eu queria contar mais uma história de um pai e de um filho também da Bíblia. A história de Davi e Absalão. Eu não sei se vai dar tempo. Uma frase me acompanhou durante essa semana de preparação para essa aula. Uma frase também do pastor Hernandes Dias Lopes. Olha o que ele fala. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, ele está falido. Pastor Hernandes Dias Lopes. Se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, ele está falido. Irmãos, essa frase ficou martelando na minha cabeça essa semana, que vocês não têm noção. Eu tenho medo, irmãos, medo. Medo de falhar como pai, medo de falhar como marido, medo de falhar na minha relação com a minha família, com as pessoas que eu amo. Só pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia de Deus. A gente vai levando a vida da gente sem saber se está fazendo certo, se está fazendo errado em relação à educação dos nossos meninos. Mas eu tenho muito medo de estar aqui na frente, nesse momento, pregando uma coisa e a minha família sendo destruída. Destruída. Isso que eu peço para os irmãos, orem por mim, orem pelas famílias da igreja. Nós estamos vivendo tempos bicudos. Os nossos meninos estão sendo atacados por toda a sorte de maldade, todas as setas do inimigo estão apontadas para a nossa família, para os nossos filhos. Irmãos, é tempo de joelho no chão. Tempo de joelho no chão. Oremos pela nossa família, oremos pelas nossas vidas, para que o Senhor nos capacite a conduzir as nossas crianças pelo caminho do Senhor. Claro. Por mais que nós sejamos exemplo na nossa casa, nossa luta diária, eu tenho um filho,
né, com 40 anos já, e ele é totalmente desviado da fé. Mas a gente, mesmo que tenha isso acontecido na nossa casa, o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar lutando, continuar orando, para que nós, mesmo sendo exemplo, nós temos que lembrar que nossos filhos têm escolhas. E, às vezes, mesmo com exemplo dentro da nossa casa, os nossos filhos tomam certas atitudes que nós não gostamos. Mas a gente tem que continuar orando, nós não podemos esmorecer, temos que continuar dando exemplo para ele, porque isso é uma escolha dele. E para que depois a gente não venha enfraquecer na fé, porque nossos filhos, porque além se separaram da fé. Porque o que nós temos que pensar é que eles continuam sendo nossos filhos, mesmo independente se está, né, seguindo. Nós ficamos tristes, porque é muito triste você ver, você ensinar, você ser exemplo e eles terem uma escolha errada, né? Então, Deus tem que ter muita misericórdia de nós mesmos. Enquanto você falava, Celeste, eu lembrei de José, que conviveu com os piores irmãos que ele podia ter, mas preservou-se, fiel ao seu Deus. Quer dizer, nem sempre aquilo que está à nossa volta e que nos é de exemplo acaba influenciando a gente, né? Queridos, eu tinha mais uma história para contar, que eu falei para vocês, ia falar de Davi e de Absalão. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acabou nossa aula, foi um prazer, uma honra. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom?